domingo dos irmãos? Glória a Deus. Foi bom mesmo? Amém. Pedi para os irmãos almoçarem aí hoje. Hoje eu comi um peixe gostoso. Estou com vontade de comer um peixe, comi. Não sei se amanhã eu vou ter oportunidade, então. Está com vontade de comer algo? Come hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus preparará. Tem vontade de fazer algo que não seja errado, né? Faça hoje. Amanhã talvez você não terá tempo. Eu agradeço a Deus, né? Hoje 7 dias de oração da campanha dos 12 dias, né? E Deus tem dado graça, né? Eu sei que tem muitos irmãos que estão vindo. E eu estou conseguindo ver os 7 dias, né? Durante 7 dias, Deus tem honrado, né, pastor Estevam? Glória a Deus. Deus tem abençoado. E hoje não vai ser diferente. Irmãos, 1 João, capítulo 5. Vamos ler 2 versículos. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam esse versículo? Vou ler de novo, 14 e 15 de 1 João capítulo 5. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Essa semana Deus usou aqui o pastor Estevam, né? Uma breve mensagem. E nessa mensagem que Deus usou ele nos ensinou que às vezes Deus fala não para a gente. E quem gosta de ouvir o não? Mas a gente tem que estar preparado para ouvir o não. Porque às vezes o não é para a nossa própria edificação. Às vezes o não é para o nosso crescimento espiritual. E eu aprendi e fiquei muito contente nesse dia. E esse versículo 14 fala muito comigo. Esta é a confiança que temos nele. Irmãos, nós sabemos que a oração é o falar com Deus. Mas onde está Deus? Nós não o vemos, mas a sua palavra nos ensina que onde tem 2, aonde tem 3, a glória dele está. Esta, irmãos, é a alegria que eu sinto no meu coração. Glória a Deus. Sabe, é saber que quando eu estou aqui orando, Deus ele está me ouvindo. Eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração. É como uma criança. Essa semana eu presenciei. Tinha uma criança lá no Pregal, brincando no condomínio, e de repente ela caiu, eu estava arrumando uma lâmpada, né? E eu vi que ela se levantou chorando e correu para um determinado lugar. E eu olhei, a mãe dela estava sentada no banco, e ela correu e se agarrou na mãe e falou: mamãe, mamãe, mamãe. Ela confiava, mesmo ela caiu, deve ter sentido alguma dor, não sei se machucou, mas ela correu, o socorro dela estava nos braços da mãe dela. Quando eu venho para esse lugar e eu sinto a presença do Senhor, eu me derramo na presença do Senhor, porque eu sei que Ele mesmo em Espírito, Ele vai me consolar. Sabe, irmão, Ele vai entrar na minha causa com justiça. Eu posso até sair daqui, ainda com um problema, mas vou sair daqui leve, sabe, eu vou sentir leveza no meu coração, vou sentir paz, porque eu sei que eu conversei com Deus. Eu sei que Ele também me ouviu. Se Ele vai dar um sim ou não, é outra coisa, mas eu sei que mesmo se for um não, Ele vai estar comigo. Ele vai passar aquele problema, aquela dificuldade com a minha vida. Por isso a importância de você estar na casa do Senhor. Por isso a importância que você deve ter a confiança inteira em Deus. Essa é a confiança que nós devemos ter, que mesmo que nós não vemos, Ele está entrando em nossa causa com justiça. Então, irmãos, independente de como foi o teu dia, eu perguntei ainda há pouco o que você almoçou hoje. Talvez você comeu só um arroz e um feijãozinho, mas você teve que comer, tá? Se você entrou triste aqui nesta noite, entenda que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai queimar no teu coração. Não sei como, mas Ele vai queimar. É só você abrir que Ele vai entrar. Sabe, se você entrou triste,
Ele vai alegrar o teu coração nesta noite. Se você entrou aqui ansioso por uma porta de emprego, já recebe em nome de Jesus. Tá? Se você está com um problema conjugal, espiritual ou familiar, receba a bênção na tua vida já, antes mesmo de começar o culto. Tá? Vamos colocar em pé, em reverência à presença do Senhor, e vamos orar. Pede para Deus abençoar o ministério de louvor, amém? Para que nessa noite o louvor venha falar grandemente com as nossas vidas também. O louvor fala com a gente, o louvor, irmão, ele liberta, ele cura, o louvor, sabe, ele batiza com o Espírito Santo, ele alegra corações. É só você abrir o teu coração e se ligar no que Deus vai fazer aqui nesta noite. Amado Deus, Senhor, ainda na tua presença, eu quero te louvar, Senhor. Primeiramente por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que ocorreu na minha vida desde o amanhecer até agora, Senhor. Obrigado por ter me trazido aqui até sua casa, Senhor. Meu Deus, agora, Senhor, os teus servos vão estar, Senhor, em todo cântico, Senhor, para louvar e glorificar o teu santo nome. Senhor, unge-os, abençoa, Senhor, derrama fogo do céu nesse altar neste momento, Senhor. Inclina o coração dos teus servos, que os lábios deles, Senhor, venham sair labaredas de fogo nesta noite, neste lugar, e vidas venham ser curadas, batizadas, renovadas no teu santo nome. Unge esses instrumentos musicais, Senhor, que quando os teus servos estiverem tocando, Senhor, ó Pai, tochas de fogo venham parar sobre esse lugar, queima cada coração nesta noite, Pai. Se alguém entrou aqui, Senhor, cansado, fatigado, oprimido, seja liberto desde já em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui triste, preocupado com algo, Senhor, vai dando paz ao coração do teu servo. Que o louvor neste momento venha trazer paz ao teu coração, venha trazer alegria, Senhor, para as nossas vidas nesta noite, Pai. Desde já eu entrego a direção desse culto nas tuas mãos e declaro, Senhor, a bênção e a vitória para que o teu nome venha ser glorificado nesta noite, neste lugar. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Eu acho que alguns não ouviram. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje, o 7º dia de culto de oração. Alguns irmãos estão aqui comigo desde o primeiro dia. E o Senhor tem falado neste lugar. E o mais incrível que todos que passaram aqui e trouxe a mensagem falaram sobre fé. A fé em acreditar em algo que você não enxerga, apenas que você sente. E o mais incrível que ontem a Francine trouxe uma palavra e falou sobre 2 personagens. Foi Paulo e também foi o cobrador lá de impostos lá, né? Que subiu na árvore para ficar vendo Jesus. E aí, o mais incrível que a gente pode aprender com isso é que o Senhor, para nos usar, Ele realmente, Ele quer você limpo, puro. Um vaso nas mãos do Senhor, quebrado, sujo, Ele não quer usar. Ele quer usar você, Ortega. Ele quer usar você, meu irmão. Mas que seja aquele vaso limpo, lindo na presença do Senhor. E ontem eu dei uma breve palavra e eu falei sobre o oleiro. O oleiro, quando ele começa a fazer o vaso, ele começa a perceber que tem alguma imperfeição,
ele desmancha e ele começa a moldar novamente. E assim é o Senhor Jesus, ele faz quando nós aceitarmos de fato que ele faça a vontade em nossas vidas, ele começa a moldar a você. E que nessa noite, meu irmão, se há alguma coisa que esteja incomodando, que você possa chegar ao trono do Senhor, que nessa noite, no nome de Jesus, o nosso oleiro, que é o nosso Deus, você permita que Ele entre em sua vida e que Ele possa mudar de vez a sua história. Que nessa noite, meu irmão, nós temos uma promessa que o Senhor fez e deixou para os nossos filhos. E os filhos dele hoje sou eu, é você. Mas devido a várias, inúmeras dificuldades que nós passamos, às vezes a gente começa a desacreditar dessa promessa. Mas eu quero que o Espírito Santo nessa noite realmente possa tocar em você. E você pode passar o que for, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Vamos louvar. Sei que
toda a igreja pode dizer: graças a Deus! Graças a Deus! Dê uma linda salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos em 7 dias de campanha de oração. Hoje é o 7º dia. Amém, Giovana? Creio com a porta aberta. Nós estamos orando por propósito, irmãos. Tem jovens aqui, né? Eu fico contente, porque a coisa mais difícil que tem hoje em dia é um jovem vir para a casa do Senhor. E tem muitos jovens aqui. Teve jovens aqui a semana toda orando, fazendo campanha, e eu creio que Deus vai honrar. Eu creio que Deus vai abençoar, porque Deus é fiel. Então, você que entrou aqui nessa noite, talvez você pode estar falando para você mesmo: não, alguém me convidou. Sim, alguém pode ter te convidado. Ou talvez você falou: não tenho nada para fazer, vou hoje lá naquela igreja. Entenda, foi Deus que te trouxe aqui. Sabe, irmãos? De um jeito ou de outro, Deus moveu os céus e as terras e te trouxe aqui. E nós vamos levantar um clamor, nem que for por uns 15 minutos, para não sair fora da campanha de oração. E nesse período de oração, confia, tem pessoas aqui jejuando, consagrando, por todos que querem entrar aqui por essa porta. Eu não te conheço, você não me conhece, mas nós conhecemos um Deus vivo. Amém? Então creia que Ele é poderoso para entrar na tua causa. Como eu creio que está abrindo a porta de emprego para esse jovem, está mudando de emprego a vida do Pedro, está abrindo porta de emprego para a esposa do Pedro, para a Natália, que não pode estar aqui, mudou o horário de serviço dela. Eu creio que Deus vai estar mudando também o emprego dela. E se você entrou aqui pedindo algo para o Senhor, creia que Ele também vai atender o seu coração. Eu creio. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, e eu pego ao pé da letra, irmã Marisa. Quando 2 ou 3 reunidos num lugar, Deus está presente. Isso é uma verdade bíblica. Então pegue pela fé que você não está aqui sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se você entrou aqui com sinceridade no teu coração, em retidão, Ele vai te ouvir. Amém? Eu não sei do teu problema, mas Deus sabe. Eu vou me colocar na posição de intercessor, mas abre teu coração. Não precisa nem abrir a sua boca se você não quiser, mas creia que Deus está entrando na tua causa. E saia daqui não da mesma forma que você entrou. Saia daqui glorificando, exaltando a Deus, porque Ele te abençoou nessa noite. A partir do momento que você sair daqui, algo diferente já vai começar a acontecer. Pegue pela fé. É pela fé. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos 8, versículo 31, 39, que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia não fala que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então pega pela fé, pega isso na tua vida e determina, pensa no teu lar, na tua família. Abençoa a tua esposa, abençoa a tua esposa, a tua namorada, o teu namorado, a tua futura esposa, né, Juninho? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Vamos colocar de joelho dobrado, sentado, de pé, como Deus tocar no seu coração. Nós vamos tirar uns 15 minutos de oração. E nesses 15 minutos, apresenta a Deus a sua petição. Amém, irmãos? Maravilhoso, eterno Deus. Senhor, ainda na tua presença, meu Pai, eu quero te louvar. Eu quero te exaltar. Eu quero te glorificar, Senhor. Porque, Pai, a tua palavra nos ensina que quando 2 ou 3 reunirem, Senhor, em teu santo nome, tu estaria presente. Ó Senhor, então nesta noite, Pai, há mais de 2, há mais de 3 neste lugar. Então venha, Senhor, honrar o clamor que está sendo levantado neste lugar. Amado Deus, venha honrar cada pedido de oração, Senhor, independente da fé do meu irmão, independente da fé da minha irmã. Senhor, eu não sei o que se passa na vida dos meus irmãos, mas eu sei
sei que Tu é um Deus vivo, é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que operava milagres no passado e continua operando nos dias de hoje. Ó Senhor, em nome de Jesus, Tu não está pregado mais em crucifixo no pescoço de ninguém. Senhor, Tu está vivo, Tu é um Espírito vivo e está aqui no nosso meio, Senhor. Então começa a parar neste lugar, Senhor. Começa a procurar corações abertos aqui nesta noite. Hoje é o 7º dia, meu Pai, dos 11 dias de oração. Tu já operaste grandemente neste lugar no decorrer desses dias, e hoje não vai ser diferente não, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha neste momento. Ó Senhor, venha abençoar cada joelho dobrado, venha honrar cada pedido de oração. O Teu servo, a Tua serva que entrou aqui nesta noite, Pai, esperando algo de Ti, abençoa, entra com providência, Senhor. Venha unir o que está separado, consertar o que está quebrado, endireitar o que está torto, venha curar as enfermidades, venha sarar as nossas feridas, Pai. Abençoa lar, abençoa famílias, Senhor, abençoa casamentos, Pai. Oh Senhor, abençoa os Teus servos que estão para casar, vai entrando com providência, Senhor. Amado Deus, venha mesmo nesta noite falar conosco, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, que são imensos na Tua presença, Pai. Mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo pela fé, Tu nos ouviria, Tu nos honraria. Então nesta noite venha nos honrar. Eu não sei, Senhor, o tamanho da fé dos meus irmãos, mas eu sei o tamanho da minha fé. Eu creio, Senhor, que nesta noite Tu está operando grandemente neste lugar. Eu creio, Senhor, que Tu está renovando vidas. Eu creio que Tu está libertando vidas nesta noite. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia, Jesus, pastor. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Antes de a gente passar para a mensagem, a gente vai estar recolhendo os dízimos e as ofertas agora, tá? E eu estou muito feliz, porque, como eu disse aqui no começo do culto, tem algumas pessoas que estão ao longo dessa semana aí comigo, com o Isaac. Estamos aqui na campanha dos 12 dias de oração. Ontem a irmã Rosana não pôde estar. Aí o Juninho falou para mim, pessoal, minha mãe estava meio ruim. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele está aqui com a gente. Irmãos, quando você tem a oportunidade de vir à casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, buscar o nosso Deus, isso não tem valor, isso não tem preço que pague, porque cada dia que passa, irmãos, isso está sumindo, está desaparecendo. E quando há ainda pessoas com vontade, com desejo de conhecer a Deus, de buscar a presença do Senhor e ter a certeza que o Senhor irá responder, irmãos, é uma coisa sobrenatural. A gente está no 7º dia, a campanha vai acabar sexta-feira. Que você possa se unir a gente. Venha buscar ao Senhor, venha orar ao Senhor. E Deus está falando neste local. Bem, irmãos, pega a sua oferta, por favor. Pega o seu dízimo, apresenta ao Senhor. Os dízimos e as ofertas, Senhor, igreja, a gente tem aplicado aqui na igreja para melhorias, e sempre aparece alguma coisa, né? O templo nunca fica 100%. Esses dias eu cheguei aqui e estava pingando ali. Eu falei assim, meu Deus, de onde está isso aqui? Aí o João começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, e vamos gastar, né? O Isaac, Ortega.
Aí você chama um pedreiro, o pedreiro, não sei quantos mil. Eu falei assim, meu Deus, ele não é convertido não, esse pedreiro. Então, irmãos, além do conforto para vocês, a gente precisa fazer as manutenções, né, do templo. A gente ajuda também os irmãos que precisam. Tem vários irmãos aí que vocês nem sonham, mas está com luz para cortar. E o socorro é sempre a igreja. Então, que você possa ser fiel, sempre, irmãos. E que o Senhor possa sempre estar abençoando a vida de vocês, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou pedir para minha esposa Rita fazer a oração, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Estarei já passando com a palavra. Vou convidar aqui a nossa diaconisa Marisa, que é a preletora dessa noite. Peço para os irmãos também estar diminuindo aqui o ventilador, para não atrapalhar na hora que ela estiver falando. Irmãos, vou apresentar os visitantes aqui. Alguns já não são a primeira vez, mas outros aqui é a primeira vez. E na medida que eu for falando, eu peço a gentileza de vocês se colocarem de pé, amém? O Jefferson, que é o primo do Julinho. Quer ficar sentado, querido? Pode ficar, só a cena. O Daniel, que é o amigo do Julinho. Meu amigo, aê. O Carlos, que é o amigo do pastor Luciano. No final do culto o senhor fala comigo, amém? A Maria Eduarda, sua filha? Aí esses dois aqui já são as primeiras vezes. A Raquel, que é a neta da Dolores, e o Leandro, que é o namorado dela. E a sua avó, tá bem? Tá em Minas? Que bom. Manda paz para ela, tá bom? Fala que a gente está com saudade dela. Como que a igreja local recebe os nossos visitantes? Fiquem à vontade, amém? E o dia que vocês quiserem voltar, a porta está aberta e será um prazer recepcioná-los, amém? Se coloquem de pé, por gentileza, igreja, mais uma vez. E agora vamos passar para a palavra. É o momento mais importante do culto, que é a palavra. Erga suas mãos para aqui para o altar e vamos orar pela serva do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar agora, Senhor, a vida da Marisa, Senhor. Pai, que estará trazendo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, estar usando, Senhor, a vida da Tua filha, Senhor, para que a Tua palavra possa, Senhor, germinar em nossos corações, Pai. Pai, que a Tua palavra nessa noite, Senhor, possa, Senhor, trazer, Senhor, conforto, que possa exortar, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que possa, Senhor, cair em terras férteis, Senhor, nessa noite, Pai. Por isso, Senhor, eu quero apresentar a vida da Tua filha em Tuas mãos e usa da Tua maneira em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz por mais essa oportunidade que Deus me concedeu de estar aqui com os irmãos. Quem trouxe sua Bíblia, por favor, abra no livro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13.
Todos encontraram, amém? Eu vou ler só de início alguns capítulos, alguns versículos aqui no começo, e depois eu vou lendo alguns outros textos e os irmãos vão acompanhando, amém? O título é 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Bom, eu vou começar dizendo que esse evento que vamos meditar nessa noite, ele aconteceu aproximadamente 3.400 anos atrás, 3.500 anos, muito tempo, né? Na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Então, apesar de ser uma história que se passou milênios atrás, muito antiga, ela está registrada nas Escrituras e assim o foi para o nosso ensino. E vamos tirar as lições, né, que pudermos, que o Senhor permitir nessa noite, a respeito desse evento. Eu acredito que todos, se não todos, quase todo mundo sabe que os filhos de Israel, depois que saíram do Egito, depois que foram libertos do Egito, eles levaram 40 anos, né, para finalmente tomarem posse da terra prometida, da Canaã prometida por Deus. Deus apareceu uma certa vez para Abraão, e isso que eu estou falando agora a respeito dessa aparição de Deus para Abraão, desse evento aqui, do envio dos 12 espias, até, voltando no tempo, até o dia que Deus chamou Abraão e disse para ele: Abraão, sai da sua terra, deixa a sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, entre esse episódio que eu li, eu comecei a ler sobre os 12 espias e a aparição de Deus para Abraão, se passaram cerca de quase 650 anos, aproximadamente 645 anos. Então Deus apareceu a Abraão, ele já era de uma certa idade, né? Era casado com uma mulher que também já tinha uma idade avançada e uma mulher estéril. E Deus pediu para ele, fala: deixa sua terra, sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Essa foi uma das promessas que Deus fez. Mais à frente, Deus fez uma outra promessa para ele. Falou: olha, a sua descendência será numerosa. A sua descendência será como a areia do mar e as estrelas do céu. Mas como eu disse, ele era um homem idoso, avançado em idade, a mulher também, e ainda ela era estéril. Não é assim? Foi o ápice do improvável. Mas nós que caminhamos com o nosso Deus sabemos que o nosso Deus é um Deus do impossível. E passados alguns anos, desde que Deus prometeu, Deus realmente abriu a madre de Sara e ela deu a Abraão um filho chamado Isaac, que depois teve Jacó, de onde vieram as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E Deus prometeu para Abraão que daria para a descendência dele, para a posteridade dele, uma terra chamada Canaã, uma terra onde mana
leite e mel. É uma terra maravilhosa. Mas Deus advertiu Moisés também, uma certa vez, eu acho que Gênesis capítulo 13, 15, não sei, que ele falou: olha, a sua descendência, ela vai ser peregrina em terra alheia, vai ser reduzida à escravidão e vai ser afligida por 400 anos. Ou seja, quando Deus fez ali um pacto, uma aliança com Abraão, Ele fez promessas maravilhosas, mas Ele não escondeu de Abraão que ele passaria por dificuldades, que a descendência dele enfrentaria dificuldades. E esse cativeiro que Deus falou para Abraão, que a descendência dele passaria, é justamente o cativeiro egípcio. Todo mundo sabe que o povo de Israel, as tribos de Israel, foram escravos, no Egito por cerca de 400 anos. E eles foram ali afligidos. Eles sofreram muito e clamavam por um libertador. E Deus ouviu o clamor deles e enviou Moisés para libertá-los daquela escravidão. Mas durante todo esse processo de crescimento do povo, de aflição, de fome, de escravidão, por todos os momentos difíceis que eles passaram, eles sempre se lembraram da promessa que Deus havia feito. Tanto é verdade que José, um dos filhos de Jacó, quando estava prestes a morrer, ele fez a sua família prometer que o dia que Deus os libertasse daquela terra alheia, daquela terra distante, que não era a terra prometida por Deus, que eles levariam os seus ossos e sepultariam na terra de Canaã. José morreu, ele dormiu, crendo nessa promessa de Deus. E finalmente a promessa começou a se concretizar. Deus levantou Moisés, e depois de muitas dificuldades, as 10 pragas, Deus libertou o povo. E o povo seguiu rumo à promessa de Deus, rumo à terra prometida, Canaã. Até chegar aqui nesse evento que eu disse, que eu li no começo, do envio dos 12 espias. Até chegar aqui, eu não sei se vocês tiveram curiosidade de estudar, de pesquisar, mas desde a saída do Egito, desde que Faraó libertou, deixou o povo sair, mesmo depois se arrependendo, indo atrás deles, mas desde a saída deles ali do Egito, a travessia do Mar Vermelho, até chegar aqui nesse ponto, se passaram aproximadamente, eu diria que uns 4 meses, tá? Porque eu até anotei aqui, no capítulo 19 de Êxodo, versículo 1, fala que do Egito até o Monte Sinai, eles levaram 3 meses para chegar do Egito até o Monte Sinai. Do Monte Sinai do Egito até o Monte Sinai tem 366 quilômetros. E do Monte Sinai e do Egito até Cades Barneia, até a posição que eles se encontravam ali, para tomar posse da terra, são 425 quilômetros. Eles tinham percorrido 366 quilômetros em 90 dias, 50 e poucos quilômetros, no máximo em um mês eles completariam esse trajeto. Então vejam só, podemos dizer assim por aproximação que eles levavam cerca de 4 meses, desde a saída do Egito até chegar às portas da Canaã que Deus prometera para Abraão, e Isaac e Jacó. O texto que eu li aqui, o comecinho, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Se você olhar assim só esse texto, você vai pensar: bom,
a ideia de enviar os 12 espias partiu de Deus, mas não foi. Não partiu de Deus a ideia de mandar alguém espionar a terra que Deus havia prometido para eles. Se você quiser, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 1. Capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 19. Deuteronômio 1, 19. Diz assim, então, é a mesma história, tá? Sendo contada pela segunda vez. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. É aqui que eu falei, do Egito até Cades Barneia, cerca de 425 quilômetros. Um percurso assim que tranquilamente eles fariam em 4 meses, e não 40 anos, né? 20. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam, por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Então notem que quem pediu para Moisés enviar os espias não foi Deus, foram os filhos de Israel, né? E em princípio eles disseram o seguinte: mandemos homens que vão adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por qual caminho devemos seguir. Basicamente era isso que eles queriam, que alguém fosse lá para ver qual era o melhor caminho para eles seguirem e tomarem posse da terra prometida. Então não partiu de Deus essa ideia de enviar os espias, mas dos filhos de Israel. E Moisés aqui diz, isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Eu vou voltar lá e vou ler o relato de Números. Eu vou ler aqui o 17, tá? No capítulo 13, que é a mesma que eu li lá praticamente. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Negueb e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é povo forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então Moisés, né, atendendo o pedido do povo, ele orou a Deus e Deus concordou que ele enviasse os 12 espiões, né, os 12 chefes de cada tribo, 12 príncipes, e eles foram lá fazer uma análise, né, do local e dos habitantes. E eles ficaram ali fazendo essa análise, essa espionagem, essa investigação durante 40 dias. E depois de 40 dias, os 12 voltaram, né, trazendo um relatório, a impressão que eles tiveram a respeito daquele lugar e dos habitantes daquele lugar. Como Moisés havia dito, falou, traz também para mim do fruto daquela terra. Então, em princípio, o relatório dos 12 espias foi muito parecido. O começo do relatório foi bastante parecido, né?
21 do 13. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Né? Eu vou ler o 25. Então eles trouxeram, vocês viram aqui, né? Trouxeram, todo mundo acho que conhece essa história, trouxeram cacho de uvas gigantes daquela terra. Então está aqui, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: nós fomos à terra a que nos enviastes. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então, Senhora, realmente, durante toda a nossa vida, a gente ouviu dizer que a terra que o Senhor ia nos dar é uma terra maravilhosa que mana leite e mel. Verdadeiramente, a terra é dessa maneira. Está aqui o fruto para provar. Os cachos de uvas eram tão grandes que um homem não podia carregar, então eles penduravam numa vara, colocavam no ombro de 2 homens, penduravam o cacho de uva e levavam. Eu nunca vi cacho de uva desse tamanho, né? Tão grande, tão pesado, que não dá para uma pessoa carregar. E trouxeram outros frutos também. Então a terra falou: não, realmente, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, como nós sempre ouvimos falar. Mas, aí tem o mais, né? Você conhece pessoas assim, que sempre tem o mais, né? Eu passei, eu tô bem, mas eu ganhei tal coisa, mas sabe, pessoa assim, pesada, negativa, sabe? Pessoa que gosta de chafurdar na depressão, a pessoa para baixo, pessoa que te achata, que te afunda, que te desanima, sabe? Eu conheço gente assim. E para falar a verdade, eu não gosto de gente assim. Eu gosto de gente que me põe para cima, sabe? De gente que dá o braço e me ajuda, e não de gente que me atrapalha. Eu escutei um pastor falando, um pastor que eu respeito bastante, e sempre ouço as pregações dele, um pastor que tem uma sabedoria muito grande no conhecimento da palavra de Deus. E um amigo dele falou: olha, você já ouviu tal pessoa pregar? Como prega bem? Como tem conhecimento? Não vou dizer o nome de ninguém para não ferir a ética, né? E ele falou: olha, eu já ouvi falar dele sim, mas nunca quis ouvir, porque todos os meus amigos que ouvem essa pessoa falar saem mais incrédulo do que crente, sai mais desanimado do que animado. E tem gente assim, então eu não quero ouvir pessoas assim. Eu me recuso, eu quero ouvir pessoas de fé, que me enchem de fé, sabe, que me edificam, não é? Quando o apóstolo Paulo estava falando do culto, ele falou o seguinte: quando vocês se juntarem para um culto a Deus, um tem louvor, um tem salmo, né? Um tem palavra, faça tudo para edificação. Então a gente vem para a igreja para ser edificado, para a nossa fé ser aumentada, sabe? Então eu quero ouvir palavra que de ânimo, que me bota para cima, que me faz crer nesse Deus cada vez mais. Eu sou assim, não gosto de pessoas que me põem para baixo. Eu gosto de pessoas de fé, eu gosto de andar com pessoas de fé, eu gosto de andar com pessoas que têm muito mais fé do que eu, porque essas pessoas vão me ajudar. Né? Junte seus bons e serás um deles. Anda com gente de fé, anda com gente que verdadeiramente crê que Deus é um Deus poderoso e onipotente, sabe? Vai ser melhor para você. Andar com pessoa negativa, pessoa depressiva, pessoa derrotista, pessoa incrédula, não me agrada. Mas
o mais importante aqui, não agrada a Deus, não é? Por isso que nós temos o nome a zelar. E qual é o nome? Crente. Sabe, na sua testa está escrito que você é crente. Como é que um crente não crê? Tem alguma coisa errada, não é? Nós somos o povo crente, o povo que crê, o povo da terra que crê, né? Então a gente tem que honrar esse título que o Senhor nos deu, não é verdade? Então assim como não me agrada, eu não gosto, imagina ali Sadraque, Mesaque e Abednego, tá ali os três, diante do rei. Aí o rei fala: olha, é verdade que vocês não dobraram perante a minha estátua? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego? Tem muita gente que eu não pude ver, mas vieram me contar. Eu dei uma ordem, todo mundo tem que se ajoelhar e dobrar perante a estátua, senão vai ser lançado na fornalha. E me disseram que vocês tiveram a ousadia de não se dobrar. É verdade isso? Imagina se um deles fala assim: vamos dobrar. Não, ele vai jogar a gente. Não é verdade, sim. É verdade, sim. O Senhor não está enganado, rei. Nós não nos dobramos e não vamos nos dobrar. Ah, não vão? Tá bom. Eu vou mandar esquentar essa fornalha mais 7 vezes. E vou dar mais uma segunda chance para vocês. É bom vocês se dobrarem, porque senão vocês serão lançados na fornalha. E eu quero ver quem é que vai poder livrar vocês. Qual foi a resposta daqueles jovens? Eles disseram: olha, rei, pode esquentar a fornalha quantas vezes quiser, que a gente pode jogar a gente lá, que nós não vamos nos dobrar. Deus, a quem nós servimos, Ele é que pode nos livrar. Ele tem todo o poder, Ele pode. Mas ainda que Ele não nos livre, não importa. Nós não vamos nos dobrar. Pode jogar. Porque, sabe, a nossa esperança não está aqui. Não nessa terra, nesse planeta. Não. A nossa esperança está no além, onde o Senhor nos aguarda lá. Então esse tipo de fé que eu quero ver nas pessoas, eu quero andar com pessoas assim, sabe? A gente está sujeito a problemas? Sim. A doença? Sim. A morrer? Sim. Não importa. E se acontecer? O que será de nós? Sabe? Tem um hino que fala assim, que o túmulo não vai poder me deter. Nem o túmulo pode deter aquele que crê. Nem o túmulo. Porque se você baixar a sepultura, no dia do arrebatamento da igreja, trombeta soar, você vai ser arrancado dali. É nisso que eu creio. Não é nesse mundo aqui. Por isso eu não dou muita bola para as coisas que eu fico vendo nesse mundo. Eu prefiro olhar para o Senhor e para a palavra dEle. Eu até anotei aqui um versículo para os irmãos. Lamentações 3:21, que diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero me encher de palavra que me dá esperança, não palavra que me enche de medo, de pânico e de terror. Aquele que confia no Senhor, ele não teme espanto noturno, nem seta, porque ele sabe que o Senhor é com ele. Nada vai acontecer com o crente que Deus não, sabe, Deus deu, nossa, Deus vacilou e aconteceu comigo. Ai, Deus deu uma cochilada e aconteceu esse mal. Irmãos, nada, não tem lugar nenhum que você possa se esconder de Deus. Não tem nada que pode acontecer na sua vida que Deus não viu. Passou, sabe, batido, Deus estava ali distraído, conversando com alguém, puf. Não, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus, tempo integral. Como eu falei aquele dia, Ele conhece o seu sentar e o seu levantar, sabe? Quando você vai proferir uma palavra, você ainda nem falou nada, às vezes nem subiu no seu coração, Ele já sabe o que você vai dizer. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E a incredulidade é abominável aos olhos de Deus. E vocês vão ver aqui as consequências da incredulidade, da pessoa medrosa, da pessoa, sabe, que se acovarda diante do Deus Todo-Poderoso, diante das promessas de Deus. Então eles falaram: olha, realmente a terra é muito boa, os frutos são maravilhosos, realmente mana leite e mel, mas não é para nós. Não é. Desfalando o que Deus havia falado: a terra é de vocês, eu dei para vocês, não é? Não é para nós. Lá tem gigante, sabe? É uma terra que devora os seus moradores. As cidades são grandes e fortificadas, não tem como.
não tem como conquistar aquela terra. O que eles estavam querendo dizer com isso? Se a gente for conquistar essa terra, né, somos nós, deixaram Deus de lado. Eles estavam confiando na força deles, e como eles não tinham força, eles já entraram derrotados. Mas a gente não tem que confiar na nossa força. Aliás, a Bíblia fala que maldito o homem que confia no braço da carne. A nossa confiança está em Deus. Com o nosso Deus nós fazemos proezas. Nós tudo podemos com o nosso Deus. Sem Deus nós nada podemos, mas com Ele nós tudo podemos. Então eles disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é um povo poderoso. As cidades são grandes, fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes, né? E os amalequitas, os jebuseus, os amorreus. Ali na outra passagem que eu li aqui no Deuteronômio, olha só o que aconteceu. Eu vou ler aqui ainda no 14, depois eu vou lá também para você, que ele completa, mas tem algo que não fala aqui, fala lá. Então, assim, o relatório dos 12 espias era de que a terra era boa realmente. E 10 espias falaram: olha, a terra, apesar da terra ser maravilhosa, não é para nós, não dá. Esqueceram totalmente de que era Deus que guiava eles, desde sempre, né? Desde sempre. Quando Deus os libertou do Egito, que eles começaram a caminhar, fazer esse percurso de 4 meses, que eu falei aproximadamente. A gente sabe que quem já leu essa passagem, esses capítulos aqui, sabe, são coisas extraordinárias que Deus faz, coisas espantosas, sabe, sobrenaturais. E por que o Deus que fez o sobrenatural ali não pode fazer o sobrenatural aqui? Porque não é o mesmo Deus? Então aquele povo, quando ele peregrinava, tinha uma nuvem em cima do arraial, e aquela nuvem simbolizava a direção de Deus. E também tinha uma coluna de fogo que também andava junto com eles. Então, como que era aquela nuvem? A nuvem, quando era para aquele povo levantar acampamento e sair, a nuvem se deslocava. Então, às vezes, aquela nuvem parava e eles montavam o acampamento ali. E às vezes aquele acampamento durava um dia, às vezes 3 dias, às vezes uma semana. A nuvem se moveu, eles levantavam o acampamento e iam andando seguindo aquela nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam o acampamento de novo e ficava ali o tempo que aquela nuvem ficava. Tem coisa mais extraordinária do que essa? E mais sobrenatural? Não é? Eles vivenciaram isso com Deus ali durante 4 meses. E a nuvem saía, eles sabiam que tinha que sair. A nuvem parava, eles sabiam que tinha que parar. Era Deus conduzindo, Deus guiando, Deus conduzindo. Sabe? Nos nossos dias, a gente não vê nuvem, mas você vê Deus te guiando. Se você tem comunhão com Deus, você vê Deus te guiando. Vai, para, faz, não faz. O Espírito Santo de Deus, ele guia a vida de todo aquele que confia em Deus, que põe nele a sua confiança. Então eles viram tudo isso. Só que chegou ali, quando eles viram que tinha gigante, não é? Que tinha obstáculo, que tinha cidades fortificadas, que eles tinham que batalhar. Eles se esqueceram de que era o Senhor, não é? Que batalharia por eles, porque Deus já tinha garantido a vitória. Irmãos, não importa a dificuldade que você passe na sua vida, não é você que batalha, é o Senhor que batalha por você, não é? Então, se é o Senhor, como é que você vai perder a batalha? Nunca, porque o nosso Deus é aquele que jamais perde batalha. É nele que nós temos que colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Mas aquele povo se esqueceu. Ao invés de darem ouvidos para o que Deus sempre falou através dos antepassados, através de Moisés, eles deram ouvidos para aqueles 10 espias negativos, medrosos, covardes. E aquele relatório foi tão aterrorizante para os filhos de Israel, para toda aquela congregação, que eles preferiram voltar lá para o Egito, voltar a ser escravo no Egito, do que seguir e tomar posse da bênção que Deus tinha prometido para eles, que era a terra de Canaã.
E eles disseram, no 14, versículo 1: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Olha só, imagina só que cena triste. Ver aquele povo que caminhava com Deus ali, sabe? De repente, com um relato negativo desse, eles começaram a chorar e a gritar, entraram em pânico. E todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. É melhor morrer, é melhor ter morrido lá, é melhor morrer aqui do que enfrentar os gigantes e as cidades fortes. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles falaram: vamos destituir Moisés e Arão, eles não são mais nossos líderes, vamos arrumar um outro líder para nós e vamos voltar lá para o Egito, para o lugar de escravidão. Olha só o que pode causar, sabe, uma pessoa incrédula, sem fé, medrosa, em todo um grupo. Deixou todo mundo em pânico, e aquilo desagradou muito a Deus. Olha só o que chegaram a dizer aqui em Deuteronômio, no capítulo 1. Olha só, capítulo 1, eu vou ler aqui o versículo 27. A parte B, que diz assim: olha o que eles chegaram a dizer de Deus, por conta desses 10 espias negativos, medrosos, incrédulos. Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Acusaram, olha só, quão grave foi essa declaração do povo para com Deus. Deus, na verdade, não é amoroso, Ele tem ódio da gente. Armou cilada, tirou a gente de lá, mas não para nos entregar uma terra, mas para nos entregar na mão do inimigo para que sejamos destruídos. Olha que coisa horrível aquele povo falou, tamanha murmuração. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que o nosso coração se derretesse, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também ali vimos os filhos de Anaquins, que são os gigantes, né, que havia naquela época. Então, assim, esses 10 espias fizeram o coração do povo se derreter. Eles fizeram o coração do povo se voltar contra Deus, acusar Deus de ter ódio e não amor para com eles, de ter armado uma cilada. Olha, isso foi muito grave o que eles fizeram. Então, aquela pessoa que é negativa, que é incrédula, ela faz esse tipo de contaminação no coração das pessoas. Isso não agrada a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? É impossível, irmãos, não fala que é difícil. É difícil você agradar a Deus sem fé. Fala que é impossível, não tem a menor chance de você agradar a Deus sem fé. E a recíproca é verdadeira. A incredulidade, o medo, você achar que a resposta está em você, que a salvação está em você, que a libertação está em você, que a saída está em você, isso é abominável aos olhos de Deus. Só Deus é que pode livrar a gente, seja do que for, seja do perigo que for. Não há nada que possamos fazer que possa nos livrar, se Deus não colocar a mão. Não fala na palavra de Deus? Se os edificadores, se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, a gente pode encher ali na frente de sentinela, de pessoas tomando conta dessa igreja. Se tiver um grupo de bandidos determinado a entrar aqui e metralhar todo mundo, pode colocar ali 100 homens de sentinela. Mas se Deus não colocar a mão, eles entram. É só Deus que pode guardar. Quando você sai na rua, quando você vai trabalhar,
Quando você vai estudar, você está sujeito a perigos que podem vir de todos os lados. Somente Deus é que pode te livrar. Somente Deus é que pode te guardar. Então você tem que confiar no Senhor. Ter fé no Senhor. Saber que o livramento vem dele. Não vem de nada, nem de ninguém. Continuando aqui. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde devias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Moisés dizia: olha, vocês têm experiência com esse Deus. Vocês viram como ele tirou vocês ali do Egito, com mão forte, com o braço estendido, ele abriu o mar, e vocês passaram em seco, e ele caminhou com vocês durante o deserto todo, até chegarmos aqui. Era um fogo de noite, a nuvem de dia. E agora vocês vêm duvidar desse Deus? Vocês vêm colocar o nome do Senhor à prova? Eu vou voltar agora lá em Números. Eu vou ler do 14, eu vou ler agora a partir do versículo 6. Só que desses 12 espias, 2, uma esmagadora minoria, né? 10 contra 2. Mas 2 eram homens de fé. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e não-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Ou seja, não importa se aquele povo é um povo forte, povo de guerra, povo numeroso. Se Deus nos der a terra, Ele vai nos colocar lá. Esse povo vai ser para nós como se fosse pão. Nós vamos devorar todos eles, porque o Senhor é conosco. Não importa, irmãos, as dificuldades, os dias difíceis que a gente esteja passando, ou tenhamos que passar amanhã, não importa. Se o Senhor é conosco, nós não temos que ter medo de nada, porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo em toda e qualquer situação. Mas, mesmo com essa, o povo já estava com o coração já totalmente contaminado pela incredulidade dos 10 espias. Já tinha, vamos dizer, na gíria aí, tacado o terror. Aqueles 10, tacado ou tocado o terror? Tocado o terror na congregação inteira. Estava todo mundo apavorado. Não queria mais entrar naquela terra. Queria voltar a ser escravo no Egito. Versículo 10 do 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Qual foi a reação? Quando Josué e Caleb falaram: não, a gente pode. Tentaram animar o povo. A gente pode. O Senhor prometeu. Ele vai nos colocar lá. Aquele povo não vai ser nada diante de nós, porque é o Senhor que vai pelejar por nós. A ira tomou conta do coração daquela congregação, eles quiseram apedrejar. Às vezes a pessoa está num estado de pânico tão grande, de medo tão grande, que ela quer contaminar meio mundo. Se aparece alguém otimista, ela quer fulminar aquela pessoa. A ira acende o coração daquela pessoa. Foi o que aconteceu aqui. Toda uma congregação quis apedrejar Josué e Caleb. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e disse ao Senhor: até quando esse povo vai me provocar? Até quando esse povo não crerá em mim?
a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Não é? Deus estava falando aqui. Eu fiz inúmeros sinais no meio desse povo. Mas até quando esse povo não vai querer em mim? Vai me afrontar? Vai se levantar contra mim? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei deste povo maior e mais forte do que este. Deus ficou tão indignado que falou: vou ferir todo mundo aqui com peste. Vai morrer todo mundo e eu vou levantar um outro povo. Através de Josué, Caleb, Moisés, Arão, né? E aí a história continua. Moisés intercede pelo povo, né? Está aqui do 13 em diante. Moisés intercede pelo povo, né? E Moisés, ele era bom de argumento com o Senhor, e Deus ouviu, né, os argumentos de Moisés e decidiu não exterminar aquele povo com pestilência. Mas não ficou barato não para aquele povo, tá? O que aconteceu aqui? O castigo dado por Deus. Versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Falou: tá bom, segundo o que você me disse, eu vou perdoar esse povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Então aquela geração ali, que se indignou, que se revoltou contra Deus, que murmurou, que preferiu ouvir os derrotistas, os medrosos, os negativos, os incrédulos, Deus falou: eles não vão entrar na terra prometida. E eles não entraram mesmo. Eles não entraram. Com relação aos 10 espias que inflamaram o povo contra Deus, eles sim, eles morreram ali, naquele momento. Falando da congregação, ele falou no versículo 29: neste deserto, falando de toda aquela congregação que murmurou, viu, irmãos? Por isso o perigo de não crer em Deus, o perigo de murmurar. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então, assim, daqueles de 20 anos para cima, todos que murmuraram contra Deus iam morrer, perecer no deserto, e não iam entrar na terra prometida. Não entrareis na terra, 30, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Somente os 2 espias que tentaram animar o povo, que tentaram introduzir a fé novamente no meio daquele povo, acalmar os ânimos, Josué e Caleb, só eles entraram na terra prometida. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Os filhos deles sim, eles não. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. E eles peregrinaram por 40 anos ali no deserto, até que todos, aquela congregação inteira, aquela geração, pereceu no deserto. E eles não entraram na terra prometida. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias eles espiaram a terra, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então vocês, os espias, espiaram a terra por 40 dias. Vocês peregrinarão nesse deserto por 40 anos, um ano para cada dia de espionagem. E vocês vão conhecer, nesse período de 40 anos, o meu desagrado. Quanto eu me desagradei da sua incredulidade. É isso que Deus está dizendo.
Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. 36. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda aquela congregação contra ele, inflamando a terra, esses mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Os 10 espias morreram ali da praga, que ia destruir toda a congregação, que só não destruiu porque Moisés intercedeu por eles, mas para os 10 espias que inflamaram com a sua negatividade, com a sua incredulidade, aquela congregação, eles morreram de praga ali perante o Senhor. 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Dos 12, somente os 2 de fé sobreviveram, os outros foram destruídos ali naquele dia. E toda aquela congregação pagou um preço altíssimo, 40 anos peregrinando ali, sabe? 40 anos ali no cantinho do pensamento, lembrando e vendo quanto Deus se desagradou daquela atitude. Então Deus não gosta. Isso que eu falei, eu não gosto de gente negativa, de gente incrédula, de gente derrotista que me põe para baixo, não gosto. Mas eu tenho o direito de não gostar, Deus não gosta também, não é verdade? Então eu quero finalizar deixando para vocês alguns versículos. Então eu já li um, né? Que diz aqui, Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É nisso que eu quero pensar, sabe? Eu quero que a minha memória se lembre, sabe? De coisas que me dão esperança. Eu não quero lembrar, meditar em caos. Eu quero me lembrar de coisas que me dão esperança. Salmo 57, 1b diz assim: à sombra das asas do Senhor me refugio, até que passem as calamidades. Você está vivendo um período de calamidade? Tem um lugar onde você pode se esconder, se refugiar, não é? À sombra das asas do Senhor. Ali você vai estar seguro. Você pode se refugiar ali, tá? Salmo 27, 5a. No dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Olha, irmãos, como é bom você andar com o Senhor, não é? No dia da adversidade, Ele te esconde no pavilhão, sabe? Não é que você fica dentro de algum lugar, não. Sabe como que Deus te esconde no pavilhão? Te dando paz, sabe? Você dorme tranquilamente, sabe? Você sabe que tem esperança, você sabe que tem um Deus com você, olhando por você, olhando por sua família. Onde você vai, o Senhor está com você. O Espírito do Senhor, Ele está em você. Esse é o pavilhão da paz. Não tem nada pior no mundo do que você viver com medo, sabe? Não consegue dormir, síndrome do pânico, são os terrores noturnos, né? Aquela pessoa vendo horror, terror, não tem paz. Uma pessoa dessa maneira não consegue dar nada de bom para ninguém. Só fruto podre, só coisa ruim. Tem muita gente por aí se matando, tirando a própria vida, porque o medo é tanto, o pavor é tanto, dominou aquela pessoa de uma maneira tão terrível, que entrou em pânico como esse povo. Sabe, essa congregação é melhor voltar, é melhor eu dar cabo da minha vida, para não passar por toda essa dor e esse sofrimento. Esse tipo de gente, de negativa, faz esse tipo de coisa para as pessoas. Mas a pessoa que tem fé, a pessoa otimista, sabe? Ela só ajuda os outros. Salmo 91, aquele que é super conhecido de todos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe? Eu não sei se vocês já fizeram alguma caminhada e vocês estavam esgotados, aquele sol, eu já passei por isso. E de repente você encontra uma sombra e você senta ali, sabe? É uma delícia, não é? Para quem passou por isso, não tem coisa melhor. Assim é o Senhor com aquele, que confia nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não importa se o sol está pegando fogo, se tem brasa caindo para todo lado, Deus está te fazendo sombra e você descansa na sombra do Onipotente. Deus.
Uma outra coisa também que a gente esquece de meditar, que tem muito a ver com o período que a gente está vivendo. Marcos 16, 18. A parte final do versículo. Eu vou lá e vou ler inteiro. O versículo só não tem o finalzinho, mas ainda tem um tempinho, eu vou ler. Marcos 16. 16, 18. Disse-lhe Jesus, né? Aqui não está falando, mas é Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí todo mundo sabe de cor, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Agora fala dos sinais que vão acompanhar aqueles que creem, os da fé. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então muitas vezes a gente esquece desses sinais que seguem aqueles que creem. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque pode ser que alguém esteja falando, não, mas a gente não deve tentar a Deus. Muitas vezes, né, as pessoas confundem você crer com você tentar a Deus. Tentar a Deus é você se jogar em alguma situação que você sabe que ali pode ser fatal. E você falar, não, comigo não. Eu sou acima do bem e do mal, nada me atinge, nada, porque, sabe? Isso é tentar a Deus. Mas você não se dobrar para toda e qualquer circunstância, porque você sabe que Deus é aquele que pode te livrar. Ainda que Ele não livre. Se Ele não livrar é porque Ele não quis livrar. Mas se Ele quiser, Ele pode livrar. Como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso não é tentar a Deus, isso é fé. E eu quero finalizar também dizendo o seguinte para os irmãos. A gente conhece da palavra de Deus, né? Um texto que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Todo mundo conhece, não é? Mas não é só a fé que vem pelo ouvir, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade, o medo, a insegurança, o terror pode vir pelo ouvir também. Não da palavra de Deus, mas de relatos e de pessoas negativas. Foi o que aconteceu com aquele povo, com aquela congregação. A incredulidade entrou no coração deles, o medo, o pavor, o terror, por coisas que eles ouviram. Eles nem chegaram a ver, eles não foram na terra. Eles acreditaram naquilo que os 10 espias falaram. Então não é só a fé que vem pelo ouvir, mas a incredulidade, o medo, o pânico pode vir pelo ouvir. E sabendo disso, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Para nos defendermos da incredulidade, dessas, sabe, essas setas que a gente recebe muitas vezes, inclusive até de pessoas que deveriam ser pessoas da fé. Como fazer? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Se o que você ouve da palavra de Deus te traz fé, então ouça mais da palavra de Deus. Medite mais na palavra de Deus e a sua fé vai ser acrescentada. E evite ouvir coisas de pessoas negativas e derrotistas. Se você, ao invés de meditar na palavra de Deus, sabe, de orar a Deus, de conversar com Deus, sabe, de trazer a sua lembrança, coisas que te dão esperança, baseado nas experiências que você teve com Deus, que eu tenho certeza que todo mundo aqui teve experiências com Deus. Pode se lembrar de inúmeras situações em que Deus foi com você e você viu a mão de Deus em seu favor. E você medita nisso, a sua fé é aumentada. Mas se você ficar ouvindo coisas negativas, sabe? Cidade Alerta, Datena, Jornal Nacional e tantas outras notícias por aí,
você não vai ter coragem nem de sair de casa. Você vai ser dominado pelo medo e pelo pânico e vai se esquecer, como esse povo se esqueceu, que você faz parte da congregação da fé, daqueles que creem em Deus, o Todo Onipotente. Esse é um conselho do Espírito Santo para mim e para você. Eu não quero viver debaixo de medo, eu não quero viver debaixo de pânico, eu quero viver debaixo da fé. Eu quero me esconder no refúgio do Altíssimo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero descansar na sombra do Onipotente Deus. E por isso eu escolho aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto. Se é coisa que faz mal para mim, se é coisa que me derruba, ao invés de me levantar, eu rejeito. E eu mergulho na palavra do Senhor. Amém? São essas as palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Isaac, vem aqui à frente, por favor. Bem, irmãos, de segunda a sexta-feira teremos aqui oração, tá? Sexta-feira aqui será o último dia da campanha. Então você que quer participar, a partir das 20 horas, de segunda a sexta, teremos aqui o nosso culto de oração. Não perca essa oportunidade. Venha buscar o batismo do teu Espírito Santo. Venha estar buscando os dons maravilhosos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, e sábado não teremos nada. E domingo, a partir das 18 horas, o nosso culto da família aqui, tá bom? Tem mais algum recado, Isaac? Não, né? Eu peço para toda a igreja se colocar de pé. Vem aqui no púlpito, Isaac, por favor. O evangelista Isaac estará orando e ele também dará a bênção apostólica, amém? Amém, irmão? Feche seus olhos, medita na palavra que Deus falou conosco nesta noite. E uma vez, quando eu me converti, Deus usou o pastor para falar comigo assim: Isaac, seja um crente boi. Eu não entendi no começo, achei que eu fui ofendido, Mas logo depois me explicaram que o boi, o cavalo, a vaca passa o dia todo no pasto comendo o que é bom e o que é ruim. De noite, o dono da fazenda pensa que ele está dormindo, ele está digerindo. O que é bom, ele engole. O que não é bom, ele bota para fora. Então pega tudo que foi de bom nessa noite e aplica na sua vida. Amém? Maravilhoso eterno Deus. Senhor, ainda na tua presença eu quero te louvar, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que foi, Senhor, feito aqui nesta noite, neste lugar. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pelos louvores apresentados, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada nesta noite, neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que adentrou aqui nesta noite, Senhor. Eu sei que está um dia bem calorento, Senhor. Oh Deus, eu sei que muitos teriam outras coisas para fazer, mas escolheram nesta noite a boa parte, Senhor. Então, meu Deus, não deixa ninguém confundido não, Senhor. Entra na causa mesmo de cada um com justiça. Abençoa, Senhor, que os meus irmãos dessa semana venham ter uma semana abençoada. Abençoa a vida, o trabalho de cada um, Senhor. Aqueles que estão desempregados, abra portas de emprego. Aqueles que estão enfermos, vai ministrar na cura, Senhor. Abençoa a semana de cada um, meu Deus. Senhor, agora nós estamos nos despedindo, estamos indo embora, Senhor, para os nossos lares, meu Pai. Nos livra de qualquer armadilha, porventura, que o adversário colocou no meio do caminho, Senhor, para que a bênção que foi aqui nesta noite, ela possa se complementar, Senhor, em nossos lares, com os nossos entes queridos, meu Pai. É o que eu peço nesta noite. Oro e te agradeço desde já, em o nome santo de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejais agora com todos, e todos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. E em Jesus nós vamos.